Olá, um trabalho de dissertação de mestrado colocado em prática ajudou a fundar em Santa Catarina um método eficiente, a educação condutiva. Agora você vai conhecer um pouquinho do que é o Centro de Educação Condutiva, fundado em Itajaí desde 2006, e o que ele contribui para a reabilitação de pessoas com lesão cerebral. Dentro dessa casa, na região central de Itajaí, está a esperança para muitos pais, mas também para crianças, jovens e adultos com problemas neurológicos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a pedagogia do movimento. Que roda e verás. O cérebro tem essa capacidade de aprender. A gente sabe que tem uma lesão, mas o cérebro tem elementos de plasticidade cerebral que nos permitem adaptar-nos a uma lesão. Por mais grave que esta seja, o cérebro tem a capacidade de adaptar-se a essa lesão. E quando você é criança, ainda tem um potencial maior. Então a gente acredita nisso e trabalhamos elementos bem importantes, como o grupo. O grupo ajuda muito, um grupo motivador. Trabalhamos com intenção rítmica, que é a fala, é cantando, é contando. É através dessa organização que realmente acontece o que a gente chama de plasticidade cerebral. Os avanços são progressivos, porque nossos objetivos são, vamos dizer, reais. Muitos pais dizem, quando que vai caminhar meu filho? Muitos pais perguntam. E a verdade, nós vamos um passo de cada vez. Então, a primeira coisa que nós colocamos é, vamos levantar a cabeça, depois da cabeça vamos levantar o tronco, depois do tronco vamos a trabalhar com os braços, e o cúmulo de todos esses avanços é se algum dia poder caminhar. O Cauê só precisa melhorar um pouquinho em uma coisa, relaxar um pouquinho mais quando estiver deitado de barriguinha para baixo. Eu estou aqui há 5 anos já, então a maior diferença que eu vi na educação condutiva é você acreditar no potencial de cada aluno. Isso é algo fundamental e muito importante para o desenvolvimento deles. Então, foi o que mais me motivou. Um diferencial bem grande para eles, para todo esse desenvolvimento acontecer também, é a rotina diária, onde o aluno, quando ele tem uma frequência constante, a evolução dele vai ser muito grande. Então, o Cauê é um aluno que não falta, além de muito esforçado, dedicado, então a evolução dele é muito grande, sim. A ideia de implantar um centro de educação condutiva foi dessa professora aposentada que resolveu pesquisar a fundo um método para uma dissertação de mestrado em educação. Na verdade, quando eu iniciei o mestrado, eu disse para uma professora, eu gostaria de fazer alguma coisa que servisse para outra coisa. Na minha ingenuidade, no meu entusiasmo. E ela disse assim, você quer fazer um trabalho de relevância social? Eu disse, é isso. Na verdade, a educação condutiva, ela pode oferecer oportunidades de inclusão social, de qualidade de vida e de perspectivas positivas para as pessoas que sofreram lesão cerebral e principalmente para as suas famílias. Direita, agora pra esquerda. Ai, pra direita, ai, pra esquerda. A participação dos pais é fundamental. Roda que roda e verás. É um método totalmente diferenciado. O primeiro desafio, na verdade, é a gente entender e saber que os nossos filhos têm capacidade, acreditar nisso, Isso é a primeira coisa que a gente aprende aqui. E dali para frente é um salto. Assim, cada dia que passa é um aprendizado novo e cada movimento que eles fazem para a gente é uma vitória, E a gente vê que eles são capazes, que podem realmente, com muito trabalho diário, com disciplina, a gente consegue. Eu danço pop, pop, danço pop, pop, danço pop, pop, assim é bem melhor. Pois é, e a professora Grácia, que você viu na reportagem, é uma das nossas convidadas de hoje, a diretora do Centro de Educação Condutiva Pássaros de Luz. Também estou aqui com a presidente aí, a Luciane, que é também a presidente do Centro de Educação
e que é também mãe de uma aluna lá do Pássaros de Luz. Obrigado pela presença de vocês. Professora, como é que a senhora vê assim, a realização, né, da teoria que a senhora estudou, né, agora na prática desde 2006, trazendo benefício para essas crianças? É uma batalha bastante grande, uma batalha diária, né, professora? É parecido com a vida dessas pessoas, das crianças e dos jovens e dos adultos que estão lá, né? A cada dia se conquista novas posições, né? Novos desafios também. Então, são 8 anos, eu acho que sim, né? E a cada dia redobra o nosso entusiasmo, querendo também fazer a educação condutiva acontecer. Eu acho que é importante, assim, na nossa cidade de Itajaí, né? Todas as coisas que a gente pôde ver, tanto no México como na Inglaterra e mesmo na Hungria, na nossa cidade a gente consegue fazer educação condutiva com qualidade como eles têm no exterior. Agora, como é que a senhora entrou em contato, né, com a educação condutiva para levar esse assunto a uma dissertação e depois a implantar no centro como o Pássaros de Luz? Na verdade, eu trabalhava numa escola e nós tínhamos já, essa escola tinha uma percepção de inclusão ainda pequena, mas quando eu saí da escola eu fiquei um pouco preocupada porque a gente não tinha conseguido fazer grandes coisas por essas pessoas com deficiência lá. O que aconteceu? Assisti numa reportagem sobre a mãe de uma criança de Florianópolis que queria levar a filha para fazer educação condutiva na Inglaterra. E aquilo ali me mobilizou e também a muitos brasileiros, e todos nós escrevemos para a Inglaterra. E depois de uns 20 dias veio uma resposta da Inglaterra com todas as nossas perguntas. Até está na internet, escrito Carta aos Brasileiros. Eles devolveram as nossas perguntas com respostas, onde eu vi que havia um centro no México. Como eu não falava inglês e ainda tenho as minhas dificuldades, eu fiz o primeiro contato então com o México. Então fui conhecer a educação condutiva no México. E quando voltei em 2005 do México, conversando com outros pais, e disse, olha gente, eu vi uma coisa muito diferente e muito importante, eu acho que é uma coisa legal para as nossas crianças. E aí a coisa foi crescendo, então trouxe para a minha orientadora de mestrado, a professora Luciane Schlindenwein, sobre a educação condutiva, e ela disse, olha, vamos olhar, e fomos na internet, fomos pesquisando, e acabou virando a minha dissertação de mestrado, né? É uma parte bibliográfica, e aí eu precisei ir conhecer a educação condutiva em outros lugares também, onde era o sonho de ir à Hungria, né? Porque foi lá onde começou a educação condutiva. Então fui à Hungria, depois também fui até a Inglaterra, onde era aquele centro que a mãe brasileira queria levar a filha. Eu tenho uma frustração, porque essa menina nunca foi à Inglaterra, e todas as vezes em que eu a convidei para ver a Itajaí fazer educação condutiva, ela não pôde estar aqui. E a gente, é uma frustração, né? Porque ela foi a geradora, a motivação de tudo isso. Mas ela mora em São Paulo e a gente acabou perdendo contato também. A dona Luciane é presidente, né, dona Luciane? Esse apoio dos pais é importante, e a senhora tem uma filha também que é aluna aí do Centro de Educação Condutiva, é isso? Sim, eu tenho uma filha, Marina, tem 15 anos. Ela é aluna do Centro de Educação Condutiva desde que iniciou, em 2006, né? E a parceria com os pais é fundamental, assim, eu sempre digo que não só no momento da gente estar juntando força para arrecadar recursos, mas essa parceria, essa coisa que as crianças têm lá do atendimento em grupo, as mães também têm. A gente tem esse contato, essa troca, e isso só acrescenta. A gente viu ali as mães com os bebês, né? Fazendo ali, elas que estavam fazendo, né? Na realidade, os exercícios com o professor Irving, né? Então, isso que é interessante, a participação delas, né? Nesse projeto que são os bebês, as mães que trabalham com eles, né? Quando eles são maiores, como é o caso da Marina, aí tem uma pessoa que é da educação condutiva, né? Cedido pela Fundação de Educação Especial,
que trabalha com as crianças. A gente já não faz mais esse trabalho. A gente tem, quando a criança é maior, um dia que a gente frequenta para ver como é que está o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, assim. Como é que a senhora comprou essa ideia? Bom, não precisou muita coisa, né? Como a Marina tem uma síndrome rara, muito difícil o tratamento com ela, porque ela tem muitas convulsões por dia, eu fiquei sabendo através de uma amiga que a Grácia estava com esse projeto, entrei em contato com ela. A princípio, a Marina não era uma criança muito indicada para educação condutiva, porque ela não tem paralisia cerebral, ela tem síndrome de CDKL5. E eu conversei com a Grácia, fomos levando, fizemos uma avaliação com o Irving, que ele teve aqui um dia, e o Irving topou o desafio, a Grácia também, e a gente só agradece por isso. E como é que está o desenvolvimento dela? Bom, ela era uma criança que não tinha controle de cabeça, nem de tronco, o desenvolvimento neuropsicomotor todo dela era comprometido, né? Hoje ela senta bem, senta e deita sozinha, tem bom controle de tronco, de cabeça, e o que é mais importante, eu acho que é o cognitivo, assim, que a gente não tinha um contato forte com ela, sabe? E agora a gente consegue entender algumas das necessidades dela através do olhar. Esse trabalho de grupo que o professor Irving falou, e até a Cristiane, que é a pedagoga, que é interessante, né? Sim. Também, né? É o contato com outras crianças. É isso que faz a diferença. É isso que a inclusão social tenta fazer também nas escolas regulares, né? Muitas vezes não tem esse acompanhamento tão exclusivo assim também, né? Tu sabes que eu, como pedagoga, assim, um dos elementos da educação cognitiva que me chamou primeira atenção foi ser em grupo. Porque o grupo é muito motivador, como eles aprendem um com o outro, por estar junto, por olhar o outro, né? E como o grupo ali tem toda uma rotina, né? De traçar objetivos, de fazer a devolutiva imediata quando eles cantam bravo, bravíssimo, né? Então a criança também se percebe, se sente incluída. Eu pertenço ao grupo, eu estou aqui, eu estou vivo. Então isso é muito fascinante, eu acho, na educação condutiva. O relato das mães, assim, e meu também, é que as crianças, elas sentem vontade, elas têm prazer em ir para a educação condutiva, sabe? Talvez pela participação, com certeza pela participação em grupo, mas também porque os pais estão envolvidos, né, durante esse período. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu vou voltar a conversar e quero saber quais são as técnicas, né? Isso que chamou tanto a atenção, né, da senhora. E que, assim, os pais compraram a ideia também, quais são essas técnicas que o professor Irving já explicou um pouquinho, mas a gente vai saber mais um pouquinho sobre isso, ok? Painani Vale volta em instantes. Olá, o Painani Vale está de volta. Hoje o nosso assunto é a educação condutiva, um método de reabilitação de pessoas que têm problemas neurológicos, lesões cerebrais, que foi aí começou na Hungria lá depois da Segunda Guerra Mundial e que aqui em Itajaí foi trazido por uma professora através de uma dissertação de mestrado e se tornou aí um projeto social importante, um método eficiente aí de reabilitação. Eu converso aqui no estúdio com a professora Grácia, que fez a dissertação de mestrado e que hoje é diretora do Centro Educacional de Educação Condutiva Pássaros de Luz, que funciona aqui na Rua Brusque, na frente da Escola Adventista, e também com a presidente aí, do centro, a Luciane, que é mãe de aluno e também já experimentou o método aí com a menina dela de 15 anos aí, que também gosta bastante do método eficiente. Agora, professora, a gente viu aí que o Irving esmiuçou bastante que ele não é brasileiro, é claro, que tem um sotaque, né? O Brasil ainda não tem profissionais nessa área. É verdade. É preciso importá-los, é isso? Precisamos. Nós não temos a formação do condutor. Por quê? Andrés Petor, quando ele criou a educação condutiva, ele era um médico, mas ele tinha uma visão educacional da vida, vamos dizer, né? E ele começou trabalhando com enfermeiros, não era o que ele queria, passou a trabalhar com pedagogo, não era o que queria, aí ele criou a profissão do condutor, isso na Hungria, na década de 60 agora, né? Então, o condutor é uma formação em período integral de 4 anos, é uma graduação.
E há também, em alguns momentos, cursos de pós-graduação, que são de 2 anos, também período integral. E aí, no caso, nós trouxemos um condutor mexicano, que foi um primeiro contato que a gente teve, ele foi cedido por um centro de educação condutiva a primeira vez, e depois ele já não estava, ele optou por vir para o Brasil em 2010, quando a gente conseguiu. Então, não há formação no Brasil. E para fazer educação condutiva não basta aplicar, tem que ter a formação de condutor. Agora a gente viu ali que é um método meio parecido com a fisioterapia, mas não é uma fisioterapia, né? Isso, não tem é. todo a educação condutiva mesmo, né? Tem todo uma outra metodologia, é isso, professora? Tem todo um embasamento teórico bem diferenciado, a partir trabalha com movimentos, vamos dizer, porque a pessoa está lá para aprender a coordenar e a controlar seus movimentos, né? Mas tem diferenciais, por exemplo, o grupo é um grande diferencial, a rotina diária, as pessoas vão lá todos os dias, como se fosse a escola, no mínimo por 1 hora diária, né? Os grupos são organizados dessa forma. Nós temos as facilitações, que são todas as ajudas que as pessoas recebem, né? Então tem toda uma técnica também. E tem um grande diferencial que eu gosto também, que é a intenção rítmica, que é essa junção, né? Essa coordenação do movimento com a linguagem. E isso as neurociências, eu sou pedagoga, mas as neurociências explicam que existe uma forte ligação em quando a gente está executando um movimento, o condutor fala, levanta o meu braço direito, né? Então ele fala aquilo que a criança está realizando, com ajuda ou não. Então, por um momento ele recebe a facilitação de alguém até que ele consiga realizar sozinho. Mas o importante é aquilo que ele está fazendo, ele está falando. E aquilo que ele está falando é o que ele está fazendo. Então, cria consciência, estabelece novas conexões, como explica o nosso condutor, através da capacidade do cérebro de plasticidade cerebral, de desenvolver novas conexões. Então, eu acredito que é um grande diferencial, né? Porque não é mecânico o movimento, porque tem a participação da linguagem junto. Então, torna-se uma participação consciente e ativa. A Marina, ela frequenta a escola regular, é claro, Sim. né? Assim, mas há uma diferença muito grande na inclusão, né? Na escola regular, porque lá no centro de educação condutiva, né? Ah, com certeza, sim. Por isso que eu te falei no começo, quando a gente estava conversando, que a dificuldade que a gente tem enquanto pais de colocar no ensino regular é a acessibilidade, o entendimento das pessoas de estar recebendo a criança em sala de aula, até por saber lidar com ela, né? De como sentar, a postura correta, alimentação, essas coisas assim. Que no centro de pesquisa agora está tendo um curso para a rede municipal, né? Que a gente está colocando isso para os professores, assim, ensinando um pouquinho de como é a rotina para os professores que têm criança com deficiência em sala de aula. Isso é bastante importante, né? Para eles conhecerem realmente, né? Sim. Agora, manter um projeto como essa não é fácil, né? Existe verbas do governo do estado, do governo municipal também? A gente tem 7 professores cedidos pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que a gente chama de facilitadores, né? Nós temos um convênio com a Secretaria de Educação do município de Itajaí e 2 convênios com o FIA. Além disso, o que mantém a escola são as doações dos pais e pessoas que queiram colaborar e um galeto que a gente faz uma vez por ano. Agora, em novembro, a gente vai fazer o galeto solidário. E aí a gente arrecada dinheiro para manter a escola durante os meses de janeiro, fevereiro, que não tem convênios. Os convênios começam em março e vão até dezembro, né? Então, fica esses dois meses descobertos, Ficam descobertos esses 2 meses, né? Por isso a gente tem que fazer o galeto, né? Para tentar conseguir levar a escola durante esse período. Agora, professora, é importante, como a Luciane falou, assim, ter essa parceria do poder público, né? Porque para ter verbas, é preciso que tenha
que despertem mais interesse em projetos assim, né, professora? Na verdade, quando o poder público não dá conta de fazer todo esse atendimento, né, é onde entra o nosso papel enquanto ONG, né? E é interessante ver toda a nossa diretoria é uma diretoria voluntária, né? Então tem todo esse caráter também que é muito positivo, né? Então é uma troca, né? Nós oferecemos o atendimento e o governo nos ajuda a manter esse atendimento. Eu acho que quando a gente precisa dessa ajuda, né? E a gente tem assim um espaço, as portas abertas do nosso convênio através da Secretaria de Educação. A gente tem, sempre precisam mais, porque toda vez que a gente precisa fazer um evento, nos manter de janeiro e fevereiro é um grande desafio. São 2 meses onde tudo acontece, né? Mas a gente não recebe o convênio, né? E não pode parar, né? Não pode parar. Continua pagando condutora. Tem que ter essa rotina, né? Isso, aluguel, entre outras coisas, né? Agora, assim, a gente vê até nas campanhas políticas tantos candidatos falando em saúde e educação, né? Mas realmente vinham falando da inclusão às vezes, né? Então é preciso que essas pessoas também pensem em projetos assim, né? Para apoiar projetos assim, né? É claro, porque a sociedade é para todos, né? Então os direitos direitos humanos são para todos. Então a gente não pode esquecer. E ainda acontece hoje uma realidade que muitas crianças ainda estão em casa, certo? E assim no interior ainda muitas famílias mal informadas do que tem, do que é preciso fazer. Nós recebemos uma criança de 15 anos para uma avaliação semana passada com o corpo completamente deformado por falta de atendimento, certo? Então, um músculo com espasticidade, ele vai ficando, senão ele não é alongado, se ele não é trabalhado todos os dias. Imagina, nós precisamos nos mexer constantemente. Imagina um corpo afetado pela espasticidade e esta criança tinha as mãozinhas e os pés completamente deformados por não ter um atendimento adequado ou mesmo por não ter fisioterapia. Ela recebia fisioterapia 1 vez por semana, 45 minutos. É impossível pouco, isso. Né? É impossível. É aí que a educação condutiva entra, né? Isso, aí é a nossa luta, né? De trazer, porque esta é a realidade. O corpo precisa ser alongado, precisa ser mexido todos os dias. Nós não podemos nos conformar. Essa é a luta, né, da diretoria, do Centro de Educação Condutiva, para a gente ampliar esse atendimento. Porque não pode ficar, não faz de conta de que 45 minutos por semana vai ajudar a qualidade de vida daquela pessoa. Infelizmente, não é impossível isso. Nós estávamos comentando, assim, quando a gente estava editando essa matéria aí, da dedicação realmente dos pais e principalmente das mães, né? Em ter todo o tempo, aquela técnica administrativa, ela trabalha, mas vai ali para levar a menina, né? Que se eu não me engano é Manuela. Manuela. Vai levar a menina, assim, mas ainda quando há uma deficiência na casa, ainda se esbarra assim um pouco no preconceito e na vergonha, né? É isso que não pode também acontecer, né? Acho que tem que procurar os recursos, né? E recursos como o Centro de Educação Condutiva, né? Isso que é interessante. Isso é bem verdade, que normalmente o preconceito ele começa em casa mesmo, né? Por isso que eu te falei no início da reportagem, assim, que o legal da educação condutiva, para nós que somos pais, é a troca de experiência que a gente tem. Porque com ela a gente vai crescendo, vai motivando em busca de novos tratamentos e vai fazendo a troca. Isso é legal, é crescimento para a mãe e para o pai, né? Vai amadurecendo, porque vai amadurecendo, fortalece, aceitando, né? Isso. Assim, a troca de experiência, ver que não é só você que tem aquele problema em casa, mas outras pessoas também têm essa condição de passar por uma situação assim e procurar recurso, né? Isso. Isso que é interessante. Obrigado, eu queria agradecer a presença de vocês, sim, parabéns. A gente torce assim, que mais estados, né, mais cidades tenham um centro como esse, né, professora, para ampliar aí essa educação contínua que é tão importante, né, para as crianças se recuperarem, né? Como o Irving falou aí, que
os pais querem saber quando é que ele vai andar, mas é uma coisa gradativa, né? Agora a gente já aprendeu, né? Que antes de andar a gente segura a cabeça para aprender e descobrir o mundo. Mas nós é que agradecemos a oportunidade, ao vídeo que vocês fizeram e o espaço aqui para a gente estar divulgando também um pouquinho do trabalho. Ok, obrigado a vocês, parabéns aí pelo trabalho. O Painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.